Dando continuidade ao nosso estudo de repartição de competências ambientais, agora vamos nos debruçar sobre as competências dos estados. Iniciamos com a competência executiva exclusiva. A Constituição de 88 não dispõe de forma específica sobre a competência executiva dos estados. No entanto, ao dispor explicitamente sobre a competência da União e dos municípios, deixa aos estados a matéria remanescente. Assim, toda matéria que não for da competência federal ou municipal será de forma residual competência dos estados, conforme previsto no artigo 25, parágrafo 1º da Constituição. O mesmo ocorre com relação ao Distrito Federal, que exerce simultaneamente os poderes de estado e município. Então vamos à redação do artigo 25. Os estados organizam-se e regem-se pelas constituições e leis que adotarem, observados os princípios dessa Constituição. Parágrafo 1º. São reservadas aos estados as competências que não lhes sejam vedadas por essa Constituição. Parágrafo 2º. Cabe aos estados explorar diretamente ou mediante concessão os serviços locais de gás canalizado na forma da lei, vedada a edição de medida provisória para sua regulamentação. Parágrafo 3º. Os estados poderão, mediante lei complementar, instituir regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões, constituídas por agrupamentos de municípios limítrofes, para integrar a organização, o planejamento e a execução de funções públicas de interesse comum. Além da competência residual, a Constituição também estabeleceu que os estados detêm poderes exclusivos de natureza executiva para explorar diretamente ou mediante concessão os serviços de gás canalizado e instituir regiões metropolitanas, aglomerações e microrregiões, nas formas definidas na Constituição, no artigo que eu acabei de ler. Então, com relação aos estados, aplica-se o artigo 25, que vai tratar então da competência executiva e legislativa exclusiva dos estados. No que se refere à competência legislativa, é a mesma interpretação para a competência executiva, ou seja, toda matéria que não for atribuída à União e aos municípios caberá de forma remanescente aos estados. Agora vamos entrar nos municípios, na repartição de competências ambientais dos municípios. Vou mudar de slide. Então vamos começar com a competência executiva exclusiva dos municípios. As atribuições ambientais exclusivas dos municípios não são muito expressivas. De acordo com o artigo 30 da Constituição, inciso 8, compete aos municípios promover, no que couber, o adequado ordenamento territorial mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano. Então vamos à redação do artigo. Compete aos municípios, inciso 8, promover, no que couber, adequado ordenamento territorial mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano. Vamos ao inciso 9 também. Promover a proteção do patrimônio histórico-cultural local, observada a legislação e a ação fiscalizadora federal e estadual. Percebam que essas competências definidas no artigo 30, incisos 8 e 9, são de natureza executiva e exclusiva dos municípios, lembrando que o recorte sempre é o interesse local. Ainda sobre os municípios, vamos falar agora da competência legislativa exclusiva dos municípios. Conforme o artigo 30, inciso 1 da Constituição, é competência municipal legislar sobre assuntos de interesse local. Assim, a competência legislativa exclusiva dos municípios é pautada pelo interesse local. A amplitude dessa expressão interesse local é bastante debatida e a interpretação mais adequada é aquele que envolve a aplicação do princípio da prevalência do interesse ou o princípio da predominância do interesse.
cabendo aos municípios legislar sobre todas aquelas matérias em que seu interesse prevalece sobre os interesses da União e dos estados. Ainda falando sobre a competência dos municípios, agora vamos falar da legislativa suplementar, que é aquela prevista no artigo 30, inciso 2, que prevê que compete aos municípios suplementar a legislação federal e estadual no que couber. Além das competências legislativas exclusivas, a Constituição atribui aos municípios a competência para suplementar as normas federal e estadual no que couber. É isso que dispõe esse dispositivo. Assim, possuem parcelas de poder para preenchimento de lacunas e para adaptação das normas da União e dos estados à realidade local. Importante mencionar que, reforçando essa competência, a Lei 6938 de 81, que estabelece a Política Nacional de Meio Ambiente, reconheceu a importância e a competência suplementar dos municípios nos parágrafos do artigo 6º. O artigo 6º estabelece sobre os órgãos que compõem o Sistema Nacional de Meio Ambiente, integrando aí, então, a União, os estados, os municípios e o Distrito Federal. Segundo o parágrafo 1º do artigo 6º da Política Nacional de Meio Ambiente, os estados, na esfera de suas competências e nas áreas de sua jurisdição, elaborarão normas supletivas e complementares e padrões relacionados com o meio ambiente, observado o que for estabelecido pelo Conselho Nacional de Meio Ambiente. E com relação aos municípios, o parágrafo 2º diz: os municípios, observadas as normas e os padrões federais e estaduais, também poderão elaborar as normas mencionadas no parágrafo anterior. A doutrina aponta que a competência suplementar é constituída pela competência supletiva e complementar, sendo a primeira quando os municípios suprem lacunas na legislação federal e estadual, enquanto a segunda é quando se limitam a detalhar a norma federal e estadual. Em qualquer dos casos, a norma municipal não pode ser menos protetiva ao meio ambiente do que as normas estaduais e federais.